Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós falaremos a respeito de Kairos. Muita gente ouve-se dizer que Kairos é o tempo de Deus. Mas será que Kairos é o tempo de Deus ou é o Deus do tempo? Antes de entrarmos nesse detalhe, peço que se você não se inscreveu, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo. Roda a vinheta. Nós sabemos que dentro da Bíblia existem muitas mitologias, e principalmente dentro dos escritos gregos. E existem aqueles defensores das Escrituras que diz que existe só um Deus único. A Bíblia, por exemplo, ela é cheia de vários deuses. Quando nós analisamos o Velho Testamento, vimos que Deus é o Deus dos deuses, que Ele é o Senhor dos senhores. Algumas pessoas colocam esse Deus dos deuses como fossem deuses falsos, deuses feitos de barro. Mas lembra que o Salmo de número 82, ele diz que Deus ele foi convidado a estar na congregação dos poderosos. Se você ler o Salmo 82, por exemplo, você vai analisar que quando Deus foi para essa congregação não era dele. E lá diz, ainda no primeiro versículo, que ele julga no meio dos deuses. E com isso nós entendemos que a Bíblia, sim, ela tem vários deuses, ela cita vários deuses. E agora, o Novo Testamento, que foi totalmente escrito em grego, existem muitas coisas de sua mitologia. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 diz. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer Kairos, ou Cronos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Dentro do texto grego, nós vemos que existe Cronos e também existe Kairos. Vamos falar hoje a respeito de Kairos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Kairos. As pessoas que tentam esperar uma bênção, as pessoas que tentam esperar alguma coisa de Deus, eles sempre falam, você tem que ficar em Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o jargão que se conhece hoje dentro da religiosidade. Mas será que realmente Kairos é o tempo de Deus? Ou Kairos na mitologia é um Deus do tempo? Para isso precisamos conhecer dois deuses da mitologia grega, Kairos e Cronos. Esses dois deuses, apesar de serem os senhores do tempo, eles são completamente diferentes um do outro. Cronos, ele é um titã conhecido como o Senhor dos Céus. Ele é o tempo sequencial, ele é o tempo cronológico, ele é aquele tempo passageiro. É como se fosse o tempo do homem. Esse deus Cronos, de onde originou o cronômetro, é aquele tempo passageiro, aquele tempo que a pessoa não esquenta a cabeça. É simplesmente o tempo do ser humano. Mas Kairos é diferente. Era aquele Deus que agia no momento certo, na hora certa, para que aquela ação, o acontecimento daquele momento fosse um acontecimento marcante. Ele age naquele momento que se torna inesquecível, ainda que o momento seja breve. E Kairos é o tempo da oportunidade. É aquele tempo que você espera e quando ele chega, ele é totalmente marcante. Ele é livre da ansiedade, ele é livre de qualquer coisa, mas é aquele tempo que marca. É o tempo inesquecível e também conhecido na época como o tempo de Deus. Kairos era o deus grego que, quando a pessoa recebia tanto aquilo que estava desejando, tinha chegado no tempo de Kairos. E hoje em dia se dizem que as coisas acontecem, que o ser humano deve esperar no tempo de Deus. Kairos não leva em conta se o tempo está favorável ou se está acolhedor. Kairos, ele leva em conta que quando o tempo chegar e acontecer, o ser humano está pronto. A teologia cristã, ela fez com que esse Deus grego se adaptasse às circunstâncias cristãs, aplicando as atuações desse Deus grego como se fosse um Deus criador. Pegaram o tempo desse Deus grego e juntaram ao Deus criador, formando assim um jargão que Kairos é o tempo de Deus. Para que se complete essa teologia cristã, a atuação do Espírito Santo trabalha para deixar o homem disponível, fazendo assim que o Deus Criador pegue o tempo do homem e introduza nele o momento certo, chamado Kairos, para agir segundo a sua vontade. O Espírito Santo, dentro do cristianismo,
usa a figura de Kairos como o tempo de Deus em cima da figura de Cronos, o tempo do homem. Às vezes o homem quer agir no seu próprio tempo, mas a teologia cristã mostra que o homem tem que agir no tempo de Deus, assim como era exatamente no período grego, onde as pessoas esperavam o deus Kairos agir e fazer segundo a sua própria vontade. Resumindo a história, a teologia cristã ela adaptou o deus Cronos, que seria o tempo do homem, para que o homem aceitasse o próprio tempo de Deus, fazendo com que ele se conformasse quando ele não conseguisse alcançar uma bênção programada. E assim pegaria a figura desse deus Kairos, cristianizaria ele e falaria que tudo vinha do Criador. Será que realmente o Novo Testamento ele ocultou alguns deuses para poder formar e formalizar assim um só Criador em sua própria atuação? Assista o vídeo sobre Melquisedeque e vai entender melhor sobre essa aglutinação de deuses. E o Novo Testamento ele veio cheio desses deuses mitológicos, mas passamos a ver somente Kairos e Cronos. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se nós analisarmos no texto grego, nós vamos encontrar eukairo, que também deriva de Kairos. É o tempo adequado, é o tempo oportuno, é aquele tempo onde as pessoas têm que esperar para ser realmente ajudado. O livro de Hebreus diz que as pessoas que confiam nesse trono de graça, eles vão alcançar a misericórdia e achar a graça, sim, a fim de ser ajudado no tempo de Kairos, no tempo de Eucário, o tempo que hoje é determinado como o tempo de Deus. Mas as escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, tanto as escrituras hebraicas quanto as escrituras gregas, elas falam sim de muitos deuses. Assim como Atos dos Apóstolos, que disse que não vos compete conhecer Kairos ou Cronos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não importa as pessoas pegarem esses dois deuses gregos e transformar os seus nomes em outras coisas, porque eles sempre vão estar presentes. Estudar as escritas gregas vão ver claramente esses deuses ali incutidos. E isso é exatamente o que a teologia cristã quis esconder diante dos mitos de deuses gregos, que ajudaram a compor o que se chama escritos sagrados gregos, conhecido como Novo Testamento. Não se deixe enganar. A teologia, ela tenta esconder esses deuses gregos para que os homens não consigam entender aquilo que está escrito. Lembre-se, o Apocalipse que é lido hoje, até o 3º século, ele era tido como um livro de mitologias gregas. Não se deixe enganar. Leia, procure e pesquise. Se você não é assinante do canal, peço que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Vamos continuar expandindo a verdade sobre as Escrituras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.